Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui hoje nessa tarde, são agora exatamente, horário de Brasília, aí, 14 horas e 2 minutos. Sejam todos muito bem-vindos ao Cubo, a Project Lab, para mais um evento do Cubo, um papo certo, hoje com um tema sobre liderança, nessa série especial que nós estamos tendo agora, fazendo parte aí da primeira sequência de eventos do Cubo em 2019, um papo certo com a série Profissional de Projetos. Antes de eu continuar, por favor, digam aí no chat se vocês estão ouvindo aí, vendo, por favor, coloquem aí no chat se está ok para vocês. O Sérgio já deu boa tarde, mas digam aí vocês também. As pessoas estão entrando aqui ainda com a gente, tudo perfeito. Boa tarde, boa tarde. Som ok. O som tá ok, né, Camila? A imagem é que não tá muito bonita, né? Tá certo, tudo bem, a gente faz o que pode. Mas é uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Como eu dizia, essa é uma série profissional de projetos, onde o Roberto Pong, CEO da Project Lab, que dispensa apresentações, que vocês já estão vendo ele aí na tela com a gente, ele vai mostrar para a gente o que muda nessa visão de gerente para profissional de projetos e quais as habilidades esse novo profissional precisa ter. Começamos no dia 5 de fevereiro, na terça-feira passada, nesse mesmo horário, falando das habilidades quanto às competências técnicas para esse profissional de projetos. O Roberto colocou isso dentro do triângulo de talentos do PMI, apresentando aí as três partes aí do triângulo de talentos do PMI. Começamos com a área de competências técnicas. Quem é assinante pode sempre rever os eventos, né, caso tenha perdido. E hoje a gente vai falar sobre o lado de liderança do triângulo de talentos do PMI. As habilidades, competências pessoais, né, que tem crescido tanto aí a procura por esse tema, por esse assunto. A gente percebe isso pelos eventos do Cubo. E é por isso que a gente está aqui hoje. Roberto, seja aí mais uma vez bem-vindo à sua própria casa, né? Seja bem-vindo em casa. E é um prazer poder, como eu disse na semana passada, ninguém melhor do que o próprio Roberto para abrir a temporada de 2019. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Está todo mundo me vendo e ouvindo bem? Todos ouvindo e vendo o Roberto bem. Ok. Eu sou um pouco mais bonito que o Rodrigo, mas eu também não faço milagre, né? Assim dizia minha mãe, pelo menos, né? Mas minha mãe não conheceu o Rodrigo, mesmo assim me achava mais bonito, né? Engraçado. Vamos dar seguimento aqui ao nosso segundo episódio da série. O que eu expliquei lá rapidinho, resumindo quem não teve presente, foi que esse termo profissional de projetos, no meu vocabulário, tem substituído o termo de gerente de projetos, né? E não que o gerente de projeto seja, afinal, um termo que vai ser falado pelo mundo inteiro por muito tempo ainda, né? Mas me parece um pouco limitado, né? Até em vista dessa nova percepção do que se espera do gerente de projetos, né? Depois que o PMI lançou esse Triângulo de Talentos, que foi resultado de uma pesquisa, né, recapitulando, pesquisa do PMI para avaliar o que o mercado busca do profissional que gerencia projetos. E aí o mercado gritou, efetivamente, que não queria apenas um profissional que fosse competente tecnicamente em gerenciar projetos, que isso já tinha bastante, mas queria um diferencial, que é um profissional que também pudesse ter competências pessoais, de liderança, né? E não só isso, como também pudesse entender do negócio da organização, da sua estratégia, e isso seria uma maneira de ajudar que os projetos tenham mais sucesso. De forma que o PMI resultou com essa pesquisa do Triângulo de Talentos, e os PMPs, por exemplo, eles precisam agora, já tem uns 4 anos, já precisam buscar os PDUs em todas essas 3 áreas. Isso foi, como eu falei na outra vez, uma das melhores coisas que o PMI fez para a profissão, porque oficialmente acordou
aos profissionais da necessidade de eles não só estudarem as questões técnicas, né? Estudar o restante é um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim, um pouco mais usual, mais desconfortável, até porque boa parte de nós, e eu me incluo, né, tem origem nas exatas. Eu sou em formação de engenheiro eletrônico, de ciência da computação, tenho um pezinho na TI, um pezinho na engenharia, e isso já cobre, assim, tipo 80% de vocês aí que estão nos assistindo, né, essas duas áreas. Mas o restante provavelmente vem de outra área de exatas, e pouquíssimas pessoas têm a formação de humanas, que já diz o nome, né, humanas, você já está mais acostumado a lidar com o ser humano, né, estudar o ser humano. Quer dizer, hoje em dia, eu penso que a formação ideal para o gerente de projetos, se fosse buscar alguém assim no mercado para treiná-lo como gerente de projeto do zero, não seria gerente de projeto, não seria engenheiro, nem tecnologia, né, de onde a maioria de nós vem, mas seria um psicólogo, né, um sociólogo, um filósofo, talvez, alguém de comunicação, alguém que realmente já tivesse uma formação voltada para as pessoas. Porque a gente gerencia projetos, mas lidera pessoas, né? Então, e as pessoas é que fazem os projetos acontecerem. Então, isso ficou evidente para mim já há algum tempo, mas estava difícil de trazer isso para o mercado, e o PMI ajudou bastante com esse triângulo, né? Então, assim, a ideia do profissional vem dessa pessoa que exerce essa atividade e precisa conhecer e dominar, né, essas três grandes áreas de conhecimento para se tornar um bom profissional de projetos, que passou a ser a missão da Project Lab há alguns anos. Então, assim, a gente já vem desenvolvendo profissionais na área técnica, vai fazer 16 anos agora, já estamos no 16º ano de existência, e certamente nossa maior ocupação tem sido, nesses últimos anos, treinar pessoas no gerenciamento de projetos tradicional, certificação PMP, né, onde nós lideramos aí no mercado nacional com praticamente 3 mil PMPs aí. O número 3 mil está chegando aí, mas está lá por quase, né, beirando isso, mas essas pessoas que nos avisam e a gente bota no site. É uma lista longa de 3 mil pessoas que certificaram conosco, mas isso dá o quê? Uns 20, 25% dos PMPs do Brasil. Mas o PMP, assim como a parte de gerenciamento de projetos de PMBOK, vem de uma linha tradicional de gerenciamento que até então tem sido o padrão, vamos dizer assim, de formação de um gerente de projetos, e não deixa de ser importante, mas agora não é suficiente, né? Então, assim, e isso eu já tinha visto há algum tempo, mas e estamos desenvolvendo vários programas de capacitação além dessa parte, né? Então, falamos um pouquinho também na série passada da parte ágil, né, gerenciamento ágil de projetos, que a agilidade transcende o gerenciamento de projetos, né, uma área que abrange gestão em geral, tem várias áreas de agilidade, eu expliquei mais ou menos todas as áreas que a gente entende como áreas que um profissional ágil deveria estar dominando, uma parte de projetos, mas tem várias outras que inclusive entram já nessa área de liderança e competências pessoais, né, que é que nós vamos focar hoje aqui, né. Então, assim, falando agora dessa nossa perna, depois que a gente já pegou quem não teve na vez passada, já está entrosado, né, na mesma página que a gente, e assim, a gente, como empresa, tentou fazer um curso de competências pessoais assim que o PMBOK já lançou um padrão de competências pessoais há muitos anos atrás, chamado PMCDF. E não é que é o Project Management CDF, que estuda muito, né? Mas, coincidentemente, ficou esse acrônimo. Mas é o Project Management Competence Development Framework, né? Então, foi um arcabouço, né, um framework de competências que tinha duas partes, esse padrão. Agora já atualizaram o padrão, né, mas uma parte era relativa ao PMBOK, então ele tinha que ser atualizado junto ao PMBOK. E a segunda parte, que sofreu uma revisão há pouco, falava de competências pessoais.
Quer dizer, e isso foi bem interessante, foi um padrão que pouca gente dava atenção, e isso já existe há muitos anos, o PMI já colocou isso, e baseado nessas competências pessoais, a gente fez um curso de competências pessoais há muito tempo atrás, e eu só consegui fazer uma turma. É impressionante que ninguém queria saber disso. A princípio era interessante, mas vem cá, tem uma certificação? Não. Essas pessoas estavam mais voltadas para o que eles possam botar no currículo delas e já se achavam já competentes pessoalmente, ou seja, eu sou legal, pessoas gostam de mim, sou um cara, né, que todo mundo, de fácil comunicação, enfim. Então eu não via necessidade de se desenvolver nessa área, né? E isso foi um dedo engano, né? Assim. Então paramos de fazer isso e agora, depois que o PMI oficializou isso, estamos voltando à carga com um programa muito interessante que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Mas esse insight, na verdade, ficou muito forte para mim quando eu completei meu mestrado em Oxford sobre gestão de megaprojetos. Eu sempre gostei desses projetos bilionários, gigantescos, né, de 5, 10 anos, movimentando bilhões de dólares, reais, e que transformasse o seu ambiente em volta. Né? Assim, sempre achei um grande desafio e intrigado como é que se gerenciava um negócio desse tamanho. Então, apareceu a oportunidade, eu fui fazer a primeira turma desse mestrado em Oxford lá em 2009, que acabou em 2011, né, depois de 2 anos indo e voltando para a Inglaterra. No final, bateu a ficha muito claramente sobre o que diferencia um gestor de megaprojetos, que, vamos dizer assim, é o topo da carreira de um gerente de projetos, né? Ele vai querendo gerenciar cada vez projetos maiores, com mais responsabilidade, né? E, enfim, se você está nessa carreira, acho que você busca desenvolver essas habilidades para poder gerenciar projetos cada vez mais complexos, maiores, né? Os pequenininhos não precisam de muito treinamento, cada um já gerencia seus projetos, né, na sua empresa, e a única razão de você buscar uma capacitação nessa área é você adquirir habilidades, né, adquirir novas competências para poder pegar projetos de maior responsabilidade, onde aí alguém lá na alta direção vai chamar você para poder, vem cá, Roberto, vou gerenciar isso aqui, porque aqui a gente não pode brincar, é muito estratégico esse projeto, e aí você é escolhido, né? Então, assim, a ideia é que você desenvolva essa confiança, essa competência para ser escolhido, e com isso você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter uma projeção maior, né? Enfim. Mas como se tornar esse profissional escolhido? Então, assim, fiquei analisando, e parte desse mestrado foi entender o que separava os profissionais de projetos, né, vamos dizer assim, que não eram chamados dos que eram chamados. E qual era o diferencial deles? Né? Assim, basicamente, ninguém chama alguém que começou agora a carreira para gerenciar um grande projeto. Ele vai testar você com um projetinho pequeno, você vai vendo seu resultado, você vai pegando confiança, e vai botando... como qualquer profissão, você vai, né, analisando o resultado. Então, se você tem consistentemente resultados positivos, você cada vez vai ser desafiado mais pela sua empresa, ou vai ser chamado para outra empresa, vão te roubar daquela empresa para outra, e aí vai a sua carreira deslanchando. Agora, trazer resultados parece uma coisa assim simples, mas não é. Né? Todos nós já conhecemos as barreiras, os obstáculos de você conseguir ter sucesso gerenciando projetos. Né? O que não falta é você ir nos eventos aí e ver aqueles slides sobre taxa de sucesso, ou taxa de fracasso, né? E os grandes vilões disso, né? Comunicação, enfim, aquelas coisas que a gente já está cansado de ver nos slides, né? Chaos Reports, essas coisas todas. Então, assim, realmente a taxa de sucesso é baixa, se você considerar as áreas de sucesso, que é gerenciar com sucesso e também você ter os benefícios esperados do projeto. Em todo caso, nesse intuito, nós ficamos de estudar assim, qual é esse diferencial. Né? E para você chegar a ser um gestor de megaprojetos, ficou bem claro para mim que não se trata de competências técnicas.
Afinal, e se algum dia ele mexeu com isso, hoje não precisa mais, porque vai ter uma equipe toda para poder fazer isso para ele, né? Então, ele passou a ser o quê? Um líder. Esse, com certeza, é a maior qualidade desses gestores de megaprojetos. E isso, para mim, ratificou toda aquela ideia que eu já tinha antes de fazer o mestrado, e isso pegou muito forte. E de lá para cá, eu passei a buscar, assim, tá, mas quais são essas habilidades? Né? Porque é muito soft skills, é muito soft, né? Para eu que sou engenheiro, eu falei, tem que ser um pouco mais tangível isso, né? Tem que ser, assim, o que é que faz com que você se torne um líder de projetos? O que você tem que dominar, o que você tem que estudar, o que você tem que melhorar, né? Quais são as áreas que você vai precisar se esforçar para vencer suas lacunas, né? Como a gente tem lacuna de conhecimento na parte de competências técnicas, certamente temos crateras, né, de incompetência nessas áreas de pessoal. Ainda mais se nossa formação é exatas, nós sentimos muito mais confortáveis em lidar com processos, ferramentas, tecnologia, coisas previsíveis, entrada, saída, coisas de causa e efeito. Isso aí é que a gente gosta, né? Isso aí que a gente foi treinado, onde a gente se sente confortável. E agora temos que lidar com pessoas imprevisíveis, que mudam de ideia toda hora, que querem coisas diferentes, e de novo muda de ideia do que quer. E não é só uma pessoa, porque se fosse uma pessoa, mesmo assim seria difícil. Quem já foi casado, enfim, tem filhos, já sabem que poucas pessoas já são suficientes para tirar você de qualquer tipo de ideia de que você entende as pessoas, né? Então, mas se você for num projeto com centenas, às vezes milhares de stakeholders, cada um com uma visão diferente do que é o projeto, cada um querendo coisas diferentes do resultado do projeto, uns mais fortes do que outros, mais poderosos do que outros, e alguém tem que ficar ali no meio lidando com isso, aí você está numa área realmente complexa, né? Às vezes caótica. Então, como se prepara para isso? Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Porque certamente vai ser o diferencial da sua carreira. Não se engane. Você colecionar um monte de certificações técnicas é ótimo, né? Não tem nada contra quem tem um monte de letrinhas lá dos nomes, assim, mostra que você realmente tem uma abrangência de conhecimentos muito grande e dou muito valor para cada certificação, porque mostra que você domina mais uma área, mais uma coisa, estudou mais isso, né? E então se torna uma pessoa com um repertório técnico muito, muito forte. Mas ficar também só focado nessa área, e na hora você não consegue lidar com as pessoas de maneira que elas vão colaborar com você, não adianta muito, né, em alguns momentos. Então, temos que pensar um pouco mais em o que a gente deve desenvolver, né? E isso foi o desafio para mim desde 2011, eu venho matutando com isso, pesquisando, lendo, conversando com outras pessoas de várias áreas e transcendendo a área de projetos, certamente não tinha essas respostas, e cheguei a uma conclusão, assim, cheguei a um modelo. Não estou dizendo que é único, não dizendo que é fato consumado, mas cheguei a 11 áreas distintas, né, de expertise, de conhecimento que acho que um líder de projetos deveria dominar, né? E aí eu ia passar para vocês essas áreas daqui a pouco. Mas, se até agora ficou claro de onde a gente está vindo e para onde a gente está indo? E aí, pessoal, vocês estão conseguindo pegar bem essa visão do Roberto? E já podem ir colocando, eu já coloquei aí no grupo para você, aqui no chat para vocês, vocês já podem ir colocando os comentários, observações. Se alguém aí, nesse momento até é interessante saber, nesse momento você está liderando algum projeto, você está como líder de algum projeto,
Então, coloca aí para a gente a sua experiência, suas dores. Então, coloca isso para a gente aí, por favor. É interessante essa colocação do Rodrigo, porque se você está liderando algum projeto, eu diria que se você está gerenciando algum projeto, você está liderando algum projeto. Não tem como você gerenciar sem liderar. Você pode liderar mal, mas faz parte do seu job description, né? Então, assim, se você é ótimo gerente e péssimo líder, seu projeto vai para o saco, com certeza. E se você é um ótimo líder e um péssimo gerente, seu projeto vai para o mesmo saco. Então, realmente, essa é uma profissão que você tem que dominar minimamente as duas áreas. E é lógico que cada um, às vezes, se destaca mais numa ou na outra área, né? É possível você ter os dois perfeitos, os dois excepcionais. Você pode ser muito bom em uma e vai ser excepcional em outra, né? Se você escolher ser excepcional na liderança, você vai subir na sua carreira, né? Mas se você realmente tem dificuldade, porque não é eu quero ser você. Às vezes a gente tem questões pessoais, né, que nos impedem de desenvolver tão bem, tão rápido, né, essas habilidades pessoais, quanto outras pessoas que têm mais facilidade. Não é questão que você nasce dessa forma, mas é uma questão de mind view, de filtros. Aí, se tiver algum psicólogo aí, você certamente vai entender bem como é que esse processo, os bloqueios, as dificuldades. Todos nós temos várias imperfeições, vamos dizer assim, né, em relação a ser uma pessoa que lida bem com outras pessoas, né? Então, se não fôssemos assim, não haveria conflitos, não haveria argumentos, não haveria brigas, não haveria guerra, não haveria, né, inimizades, porque todo mundo ia ser super bacana um com o outro e ia ser um mundo maravilhoso, né? Mas aí veio a serpente e ofereceu, né, a maçã para o Adão e tal, a Eva, né, entrou na história. E aí, de lá para cá, a gente desaprendeu muita coisa, né? Então, vamos tentar reaprender. Mas, vamos lá, vamos desvendar um pouco como é que é essa área de liderança, pelo menos da minha visão, né? Então, e isso nasceu o projeto, um programa de desenvolvimento profissional dessa área, que eu sempre vi que era uma lacuna muito grande para o nosso profissional. A maioria vem de onde eu vim, da área técnica, né, e de vocês também, provavelmente, né, e tem pouco treinamento disso, tem pouca exposição disso, aprende na marra, aprende na experiência, apanhando muitas vezes, e aí acho que está na hora de a gente começar a lidar com isso de maneira mais profissional, né. Então, daí nasceu o programa que nós chamamos hoje de Professional Leader, ou seja, o líder profissional. Ele está em inglês, começou em português, mas ele passou para inglês porque nossos planos são de realmente levar isso para fora das fronteiras brasileiras. Nós estamos começando aqui, a criação nossa aqui, nacional, brazuca, mas já temos participantes, colaboradores, vamos dizer, internacionais, que eu posso citar aqui. Mas, então, é isso. Primeiro, eu vou colocar para vocês quais são essas áreas, né? Não vou mostrar nenhum slide, nada disso, vamos só conversar. Mas, assim, a gente que conhece o PMBOK, vamos dizer, é interessante fazer um paralelo a isso. Pensa no PMBOK como as áreas de conhecimento técnicas que você precisa conhecer, né? E se você pensar nas áreas do PMBOK, mesmo aquelas áreas que deveriam ser humanas, não são. Não são tão humanas quanto deveriam, pelo menos, né? Então, no PMBOK, nada contra, né? Eu dou aula de PMBOK justamente tanto tempo quanto a Project Lab existe, mas temos que reconhecer as limitações e conhecer de onde veio isso, o PMI, né, como uma entidade que criou isso, né, e seus colaboradores e seus voluntários, né, pessoas como a gente, né. Então, assim, as áreas de conhecimento, integração, é uma parte, vamos dizer, onde tem uma parte humana ali, deveria ter, e a dificuldade de integrar um projeto justamente a deficiência nessa parte, tem inclusive a parte de gerência de mudanças, mas a parte de mudanças que é abordada no PMBOK é uma parte técnica mais sobre solicitação de mudanças, né? Ter uma solicitação formal de mudanças, uma avaliação se vai ou não vai, go ou no go,
E isso é uma forma técnica de gerenciar mudanças, né? É mais no controle de mudanças, está controlando para ver se tem ou não vai ter mudanças, né? Então, é um aspecto técnico, mas não é um aspecto comportamental de implementar uma mudança. Que isso sim é uma área de competências pessoais, e o Vicente foi muito feliz nisso, Vicente Gonçalves, do HCM-BOC, deve ter vários aí que já estudaram, já se certificaram com ele, que ele começou a abordar a gestão de mudanças pelo lado comportamental, né? E a demanda para isso era tão grande que se tornou um sucesso a sua certificação. Isso me chamou a atenção, né? Nós somos grandes amigos, né? Gosto muito do Vicente, e mostra como a gente pode empreender em colocar novos conhecimentos também, né? Então, foi uma inspiração para mim. E, seguindo aí esse exemplo, essa é uma das áreas, certamente, de liderança, vamos dizer, das competências pessoais que você tem que desenvolver. Essa parte de liderar mudanças do ponto de vista da pessoa. Como é que a pessoa aceita uma mudança? Que a maioria de nós não gosta de mudanças, né? Tem um pequeno percentual que adora mudanças, né? São aquelas pessoas que ficam na fila para comprar o iPhone mais novo, pagando não sei quanto. Mas a grande maioria de nós fica olhando e fica assim, já estou acostumado com o meu iPhone ou o meu outro o Android, aí, o Samsung, sei lá, qualquer outro. Você está acostumado, e aí para comprar um novo só se aquele ficar obsoleto. E isso eles sabem fazer muito bem, né? Como é que nossos celulares ficam obsoletos rapidamente. Mas você é obrigado a mudar. O seu computador, o sistema operacional, você tem que comprar outro. Mas se deixasse, a maioria de nós estava bem feliz com o nosso computadorzinho fazendo as coisas que a gente está acostumado, né? Então, assim, mudanças em projetos, ou projetos que, na verdade, são mudanças organizacionais, né, principalmente, causam um desconforto muito grande nos stakeholders, nas pessoas, né? Então, assim, liderar mudanças nesse aspecto são lidar com a parte emocional das pessoas, a parte de adoção de um novo status quo, né? E isso é uma matéria a ser estudado em competências pessoais, né, na área de liderança. Não tem nada a ver com gerenciamento de mudanças do PMBOK. Isso é um exemplo. Outro exemplo de área de conhecimento do PMBOK que não tem a ver com a parte de humanas, que é a comunicação. Então, como no PMBOK a gente fala de gerenciar as comunicações do projeto, nós estamos falando de criar um plano de gerenciamento de projetos, que é como é que a gente vai se comunicar, como é que vai ser o relatório, quais são os canais de comunicação que nós vamos usar. É um planejamento muito importante, é preciso ter. Quais são as reuniões que a gente vai fazer, quem vai participar. É uma área analítica, né, técnica, de como nós vamos nos comunicar no projeto. Quais são os canais de comunicação que nós vamos fazer. Enfim, alguém tem que pensar nisso, e é muito importante. Porém, não falar nada sobre se comunicar, né? Não ensina e transcende o PMBOK isso, né? Não ensina como que a gente deve se comunicar, né? Como é que a gente deve ouvir, como é que a gente deve, né? Assim, e isso é uma área fundamental. Menciona sobre o não verbal, mas é uma menção técnica, né? Assim, até fala assim para a prova, nos cursos de certificação que a gente dá também, fala sobre aquele 7% verbal, enfim, o não verbal e o tom de voz, enfim, tem um gráficozinho lá que diz os percentuais da importância da comunicação, e a boa parte está no não verbal, e pronto, para nisso. Mas não ajuda você a interpretar o não verbal, como é que você deve fazer, enfim, essa habilidade, essa competência de comunicação é fundamental, né? Inclusive, a gente, já nesse tema, vou aproveitar e já vou falar, o Rodrigo depois vai dizer o dia certinho, mas acho que é 25 ou 26 de fevereiro, que a gente vai fazer uma webinar, que é um webinar, tipo aula, sobre esse tema do não verbal, né? E eu consegui convencer uma especialista lá da França, uma francesa, que fala português, né? Dá para entender, mas não é nativa, ela é francesa, vai estar de Paris fazendo esse webinar, e chama-se sinergologia, que é a ciência do não verbal. Então, existe todo um estudo de microexpressões, de posturas, de tons de voz, de coisas assim,
que tem a ver com o corpo, né? E interessante que o corpo não mente. Você mente, mas o corpo não mente. Então, se você conseguir ler o corpo, ler os sinais, ler o conjunto de sinais, para você vai ter uma vantagem muito grande com o seu interlocutor, né? Isso, imagina como é que você é bom em reunião, com seus clientes, com seus sponsors, com aquele stakeholder lá que está nervoso. Você já sabe, antes de ele abrir a boca, você já sabe o que ele vai dizer, porque o corpo já sinalizou há muito tempo. Quer dizer, esse tipo de coisa são habilidades que a gente tem que buscar, né? Então, eu dei 2 exemplos aí, né? Mas, assim, são 11 áreas, né? É muita coisa. E a ideia é a gente apresentar essas áreas para vocês hoje aqui rapidamente. Lógico que é só um bate-papo, né? Mas a gente vai, ao longo desse ano, né, tem muitas novidades nessa área. A primeira dela é que o resultado desse programa que eu venho desenvolvendo, não sozinho, eu convidei outros profissionais que eu já conheço há anos e acompanho, e admiro, e que eles acabam especializando em uma dessas áreas, né? São grandes profissionais porque têm essas habilidades já, e convidei-os para passar esse conhecimento para a gente, né? Assim, para a gente, para todo mundo. E a primeira coisa que nós vamos fazer com isso é um livro, né? Então, esse livro já está sendo escrito há algum tempo, porque já é difícil coordenar o tempo, né, de 11 pessoas. Eu sou um deles, então admito assim, que também já tive várias dificuldades e outras coisas aparecendo. Então, assim, são 11 pessoas super ocupadas, grandes profissionais que resolveram escrever um livro bem consistente, cada um na sua área, e esse conjunto esse livro de Professional Leadership em Gerenciamento de Projetos, né? E são 11 capítulos. Começando com um capítulo integrador, né, que seria o Liderança em Projetos. Então, esse tem 2 autores. Eu vou até falar um pouco sobre eles. Assim. Uma é a Renata, que é uma gerente de projeto bastante conhecida, assim, Renata Nigri, né? Só que ela também é coach. Então, assim, a parte coach dela, misturada com gerente de projetos, PMO, que ela já trabalhou, dá para ela essa visão única de uma visão de liderança pessoal junto com gerente de projeto. Então, foi um desafio que ela abraçou. E aí eu chamei também um psicólogo, o Randall Mota, né, que é um psicólogo mesmo de formação, e que na verdade vem aprendendo sobre gerente de projetos, até por causa desse trabalho, mas já o conheci dentro desse meio. Então, assim, bacana, nós temos um gerente de projetos que migrou para a área de humanas e temos um psicólogo da área de humanas e que entende de pessoas e migrando para a área de projetos. Então, esse encontro desses dois foi muito frutífero e eles escreveram a 4 mãos o primeiro capítulo de Liderança em Projetos, que é um pouquinho, lógico, diferente de liderança normal, que a gente está acostumado a ver por aí há bastante tempo, que fala mais sobre liderança organizacional, para gerentes funcionais, etc. Projeto é um pouco diferente, né? Então, assim, liderar o projeto tem características únicas que são abordadas, então, nesse sistema, né? E também faz essa ponte para todos os outros capítulos, né? É um tipo de disciplina integradora, né? Ele está ligado a todos os outros capítulos, com certeza. O segundo capítulo, então, é de comunicações, como eu já falei um pouquinho, né? E quem está liderando esse capítulo é um professor aí de muitos anos, muito experiente, é o Marco Antônio Fabra, aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, ele já dá aula para a FGV, para a gente também há muito tempo. Pessoa muito comunicativa, como tem que ser, né? E aí ele vai estar desenvolvendo esse capítulo explicando dentro daquelas áreas sobre a comunicação assertiva, todas essas coisas que a gente já falou um pouquinho. E a Nina de Paula, que vai dar o web na aula, eu convidei para escrever um pouquinho sobre sinergologia, que eu achei tão fantástico, e ela é pessoa especialista nisso, então vai ter um adendozinho sobre esse tema também. Em seguida, liderança, comunicação. Sem comunicar não tem como você ter liderança, né? E aí o próximo alicerce ali foi liderar equipes.
E aí você fala, pô, Roberto, equipes não é parecido com recursos humanos do PMBOK? Bom, primeiro que não tem mais recursos humanos no PMBOK, né? E foi rebaixado para recursos. Então, as pessoas da sua equipe estão no mesmo capítulo do que trator, sala de reunião, saco de cimento, são todos recursos que você precisa para realizar o projeto. Isso foi uma coisa que esse PMBOK eu não gostei, sendo claramente, porque até então ele estava indo numa humanização, né, com uma área de conhecimento dos stakeholders e tudo, mas aqui ele deu para trás, um passo para trás. E com isso, eu já não gostava do termo recurso humano. Já é um termo ultrapassado, né? Assim, você vai hoje fazer uma faculdade, você não faz recursos humanos, você faz gestão de pessoal, gestão de pessoas. A gente está falando sobre pessoas. Então, estamos falando aqui de liderar equipes, e aí vamos abordar, se precisa conhecer nessa área, coisas como equipes virtuais, como é que você lida com equipes virtuais hoje, como é que você motiva as pessoas, como você mantém o engajamento dessas pessoas, da sua equipe, como é que você lidera uma equipe, sem às vezes ter poder formal, né? Todas essas características que projetos nos proporcionam, esses desafios todos, né? Então, assim, liderança especificamente das equipes de trabalho, né? Aí, com isso, vamos para a nossa quarta área, né? Uma área que eu tive aula disso quando eu fiz o meu MBA na FGV, e foi uma das aulas mais interessantes. Felizmente, o professor já morreu, mas deixou um legado fantástico, né? Então, esse tema é negociação e resolução de conflitos em projetos, né? E não tem como você lidar com pessoas em projetos sem negociar, sem resolver conflitos, né? Os conflitos, eles são inerentes ao ser humano. Hoje em dia já se sabe que um conflito saudável é bom, né, para o projeto. Evitar conflitos não é a melhor forma de fazer, mas como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai negociar? O que você tem que estar sabendo? Como é que você vai fazer a mediação? Como é que você se prepara, né? E aí, a especialista nessa área, Sônia Lopes, estudou comigo, né, no MBA na época, lá em 2004, né, 2003, na verdade, e depois se tornou uma especialista e professora da FGV, inclusive, e hoje ela já tem livros sobre isso, né? Então, a Sônia é que domina esse pedaço. Então, é mais uma área de conhecimento que você deve aprender a negociar, aprender a lidar com conflitos. E aí, mudanças é a quinta área, no nosso capítulo aqui, e dessa vez nós temos um colombiano, né, o Luiz Cáceres, também tem um sotaquezinho no espanhol, né, mas ele também é especialista em mudanças organizacionais, e também está trazendo esse aspecto comportamental de gestão de mudanças, né, que ele gosta de chamar, né? Então, falamos já um pouquinho sobre isso. A sexta área, e aí eu encerro no meu conceito as habilidades essenciais para você ser um líder profissional, um bom líder de projetos, né? Essa sexta área é justamente a parte de engajando os stakeholders em projetos, né? E essa área eu abracei para mim mesmo, né? A área que eu gosto, que eu fiz a minha dissertação de mestrado e tudo lá, e a área que mais me fascina, eu acho uma das áreas mais difíceis, inclusive, né? De você conseguir fazer isso bem. Não quer dizer que eu seja um excelente engajador, né? O que se chama lá, assim, com os stakeholders, mas talvez até pela minha dificuldade na minha carreira de conseguir fazer muitas dessas coisas, eu quando tenho uma dificuldade, geralmente eu coloco isso como uma área de foco, né? E para você ultrapassar essa dificuldade, você tem que se desenvolver nela, né? Estudar e treinar e fazer. Então, assim, você vai melhorando com o tempo. Essas competências todas que eu estou falando, gente, elas não acabam, tá? Elas são para a vida toda. Você
Você vai estudar isso o resto da sua vida. E não quer dizer que você vai ficar muito bom em todas elas, não, tá? É meio frustrante. Mas você precisa desenvolvê-las constantemente, né? E engajar stakeholders é muito mais do que o capítulo do PMBOK também, que na verdade tem essa abordagem técnica de montar um plano de engajamento, controlar o engajamento, né? Fazer uma análise de stakeholders e tudo isso aí. Esses modelos todos a gente aborda no livro e vai mais a fundo sobre buscando outros pensadores, né? E entrando até na parte de venda, porque quando você está vendendo alguma coisa, abre um parênteses aqui, todo mundo aqui é vendedor, tá? Então vamos acabar com qualquer preconceito que alguém possa ter sobre eu não vendo, né? Você vende a qualquer momento, você vende a sua competência no trabalho, você vende seus argumentos, você vende a sua pessoa. Você, quando vai tentar conquistar uma outra pessoa, até mesmo para namorar, né, assim, você está se vendendo, né? Você está se vendendo como a imagem de uma pessoa assim, Y, X. E se essa imagem for de interesse da outra pessoa, é capaz de você ter sucesso na sua venda e ela compra você, né? Assim, compra no sentido figurativo, né? Mas ela aceita, né, a sua oferta, né? Então, assim, nós estamos a todo momento vendendo alguma coisa, né? Então, os grandes gurus de vendas são excelentes engajadores, né? E a gente aborda muito isso no livro, nesse capítulo também. Só um parênteses, Roberto. Sim, falou de venda e marketing aí, ó. Esse é um cara que sabe fazer isso. E essas são as habilidades assim que você considera como essenciais, né? O fundamental para ser um bom líder. Só para a gente recapitular os itens que você falou, né? Agora, liderança em projetos, liderança em comunicações, liderando equipes, conflitos, né? Negociação de conflitos, a parte de liderança em mudanças e engajamento de stakeholders. Só para resumir o que você falou até agora, não é isso? Isso. Essas 6 áreas eu considero assim, o feijão com arroz. O feijão com arroz muito robusto, né, vamos dizer, mas assim, é a base. Se você não consegue se comunicar, não consegue lidar com a sua equipe, não consegue resolver conflitos, não consegue ajudar uma mudança a acontecer, não consegue engajar stakeholders e não consegue, né, o básico de liderança, vamos dizer assim, você não sai do lugar, né? Você não tem sucesso. Esses assim, são os elementos básicos. Se você não quiser estudar outras coisas, estudar só esses, você já vai ter algum sucesso. Agora, para você realmente se profissionalizar em liderança, vamos dizer assim, você ficar realmente o bam, né? Você ainda tem mais alguns pela frente aí, mais uns 5, né? No total de 11 aqui. E eu tinha 12 na cabeça, mas assim, eu vou guardar esse 12º para uma próxima edição, para uma próxima coisa, assim, mas vem aí mais um 12º aí. Em todo caso, os 5 que faltam, estou me perguntando aqui, eu vou até aproveitar e responder sobre o lançamento desse livro. Pois eu prometo, prometi para o editor, né, na verdade, acabar o manuscrito até o carnaval. Então, daí ele precisa de 2 meses a 3 meses para botar o livro na praça. Então, assim, a nossa expectativa de lançamento do livro é no final do primeiro semestre. E a ideia já é começar no segundo semestre com o programa de capacitação, os cursos. Cada capítulo desse vai virar um curso independente, liderado pelos seus autores do capítulo, né? Então, a gente decidiu que era importante escrever o livro para ter o embasamento acadêmico, né? Esse livro não é só a opinião das pessoas, todos os capítulos têm bibliografia, são embasados em outras obras, né? Também dão um lado inovador, sim, da pessoa, mas eles estão bem embasados academicamente, né? Vamos dizer assim, não é como se fosse uma tese de mestrado ou doutorado, mas também o PMBOK, por exemplo, fala as coisas e não dá referências nenhuma, é a prática. E aqui eu preferi que a gente abordasse um pouco da prática, mas baseada em academia também. Então, tem referências de pesquisa, uns capítulos mais que outros,
mas todos têm bibliografia que você pode procurar, né, de onde vêm essas ideias, de onde vêm essas coisas, né, aliado à experiência de cada um. Então, eu acho que isso é importante para dar uma base, uma credibilidade ao que a gente está falando, que vai servir de base para esse programa de desenvolvimento dos cursos que vão acontecer. Então, a gente vai ter também, para mais uma gamificação, vamos dizer assim, né, mais um estímulo, finalmente nós teremos uma certificação de liderança profissional, de projetos, né? Então, nós estamos montando, e ao lançar o programa, você que vai percorrer todas essas áreas vai ter uma prova, e se você mostrar que você tem o domínio, pelo menos, das situações, né, vai ter que ter um pouco situacional, assim, um pouco como o PMP mas focando nessas áreas de conhecimento, nessas 11 áreas de conhecimento, aí você também deve ter que fazer mais alguma outra coisa, além de só passar na prova, mas tem uma certificação ali que vai ser nova no mercado e eu acho que vai ser bem interessante, né? E serve como um alvo, né, a ser atingido. Se você vai conseguindo conquistar é uma motivação para você, na verdade, estudar essas áreas, né, e dominar essas áreas. Enfim, rapidamente passando pelas outras 5 áreas, é interessante a gente ver que são áreas que eu acho as mais gostosas, né, assim, as diferentes, as áreas que a gente não está acostumado a ouvir, porque, mal ou bem, comunicação, mudanças, stakeholders, isso de alguma certa forma, mesmo que tecnicamente a gente já conhece pelos nossos estudos, mas vamos começar a falar de outras coisas que são muito importantes, como, por exemplo, 7ª área seria a inteligência emocional em projetos, né? E aí eu chamei o Ivo Michalik, que é de Minas, e ele já é uma personalidade por si só, né, na área de projetos, foi presidente do PMI de Minas, foi fundador, enfim, tá nessa área há muito tempo e se enveredou por inteligência emocional já há alguns anos e se tornou um grande expert no assunto também. Então, ninguém melhor do que ele, que é um gerente de projeto, né, cascudão mesmo assim, mas que com um profundo conhecimento nessa área de inteligência emocional, e aí é um capítulo muito, muito bacana, muito interessante. Então, porque tem que dominar as emoções, né? Assim, e engraçado que eu vou falando sobre áreas de conhecimento como se fossem estanques, né? Assim, vou estudar essa área aqui agora, mas na verdade cada área se conecta com todas as outras áreas, influencia todas as outras áreas, né? Então, assim, é uma coisa, uma rede totalmente conectada, porque, por exemplo, a inteligência emocional vai afetar como é que você lida com a equipe, como é que você negocia, como é que você engaja stakeholder, como é que você, né, resolve conflitos e mudanças em projeto. Quer dizer, precisa para tudo, né, para você mesmo e tal. Mas é uma área que vale a pena dar um foco, né? Depois, uma outra área que eu achei muito bacana, uma sacação bem legal, foi a área de criatividade em projetos, né? Criatividade é uma coisa que é fantástico, né? Sem criatividade a gente está morto, né? Então, assim, tem muita polêmica sobre esse tema de criatividade e a ideia é pegar o tema criatividade e também trazer para o ambiente de projetos, né? Então, assim, lembrando uma coisa muito interessante, né? Projeto, por natureza, por definição, você só faz uma vez, não é isso? Não é o projeto não é um resultado único, é uma coisa que você pode ter feito um parecido, mas aquele é novo, e aquele tem variáveis novas, senão não seria um projeto, seria um processo, uma rotina, né? Então, por ser único, e você não tem a chance de fazer de novo esse projeto, você vai encontrar situações únicas também, que precisam de soluções únicas, que nunca foram criadas antes. Então, se você é um profissional sem criatividade, você não vai sair dos buracos que você vai encontrar, né? E aí criatividade não é só para artista, não é só para quem é pintor, músico, né? Desenhista, enfim, as artes normais que a gente está acostumado, né? Criatividade é de todo mundo, né? E você pode desenvolvê-la, né? Você pode exercer essa musculatura, e é isso que a gente vai abordar
E a pessoa para fazer isso é o Fábio Torres, que é um arquiteto, também trabalha com métodos ágeis e inovação. Então, assim, é uma pessoa que estuda isso. Por exemplo, Design Thinking é abordado aqui um pouco, embora não seja um curso de Design Thinking, a gente aborda Design Thinking, até isso também em outras áreas, a gente vai mencionando algumas coisas em comum. Mas a criatividade é uma coisa que nós precisamos trabalhar e exercitar. O nono também é uma coisa diferente e relacionada totalmente aos outros, é colaboração e cultura. Alguém falou alguma coisa aqui sobre cultura, né? E aí alguém escreveu alguma coisa sobre cultura aqui, mas de fato cultura também não tem como fugir de cultura. Cultura está no nosso sangue, né? Assim, tem aquela famosa frase que cultura come estratégia no café da manhã, né? Ou seja, você pode ter a maior estratégia, mas se você ignorar a cultura passa por cima que nem um rolo compressor na sua estratégia. Então, o Eduardo, Roberto, o Eduardo que ele falou que a cultura da empresa vai determinar, inclusive, quais as melhores práticas já são as mais adequadas para um projeto específico. Exatamente. O PMBOK aborda isso quando ele fala de fatores ambientais da empresa, né? Que é um palavrão assim para a maior parte das pessoas. Mas, na verdade, está falando de cultura, né? Então, mas vamos abordar a cultura aqui. E por que colaboração e cultura estão juntos, né? Porque, na verdade, para que você possa conseguir colaboração, que é um nível de interação muito profundo entre duas entidades, não é sobre colaboração só sobre dois seres humanos, é colaboração de entidades, né? Você conseguir que aquela empresa colabore com a sua, você conseguir que aquele grupo de stakeholders seja colaborativo no seu objetivo de projeto. Enfim, para você conseguir isso, você tem que levar em consideração a cultura daquele grupo, a cultura daquela empresa, e a cultura e subculturas, né? Porque você, por exemplo, uma empresa grande como a Petrobras, tem a cultura da empresa como um todo, e assim, a Petrobras é formada de várias empresas ali dentro, né? Assim, é tão grande e tem tantas culturas diferentes ali que você precisa entender, né? Assim, e até mesmo as panelinhas, né? Assim, dentro dos grupos de funcionários, colaboradores, aqueles grupinhos que se formam na escola, nas empresas, cada grupinho tem a sua cultura. Então a cultura não é só de outro país, né? Assim, mas é uma combinação de fatores que você conseguir navegar por isso é muito fundamental para poder você conseguir engajar stakeholders, se comunicar com as pessoas e por aí vai, né? Que nem aquelas musiquinhas que vai somando sempre uma coisa e você tem que repetir tudo, né? É basicamente isso que você vai ter que fazer nessas matérias, né? Cada coisa que você estuda, você vai entendendo mais e reforçando mais de outro, né? Então, quem vai liderar isso é uma holandesa que mora em Singapura. É a Karen Smith, que já deu palestra para a gente, nós conhecemos ela quando ela estava morando no Brasil, né? E agora se mudou para Singapura, mas de lá mesmo que ela vai participar, né? Então, ela é doutora e o doutorado dela foi justamente sobre esse tema, e ela criou um modelo para isso, muito interessante, e que está no livro, mas ela fez a dissertação sobre a colaboração em cultura no Canal do Panamá, nesse novo Canal do Panamá. Então, assim, pouca gente conhece tanto esse tema quanto ela no mundo, né? Então, está conosco também e vai ser muito interessante encontrar, né, encaixar isso, né, nesse processo todo. Aí faltam mais dois, para encerrar aqui, habilidades cognitivas, né? Então, isso é um tema assim, um pouco confuso de explicar, né? Cognição, a sua percepção de conhecimento, como é que você lida com tanto conhecimento que a gente, hoje em dia, é exposto, como é que a gente faz isso, como é que a gente transforma isso, como é que a gente trabalha com ética, aí envolve algumas áreas, alguns assuntos fundamentais, né? E efetividade, senso de urgência, profissionalismo, isso tudo são habilidades de percepção que você precisa desenvolver.
E aí quem que vai liderar isso? Um outro fera aí, que é o Walter Kraus, também conhecido de muita gente que já está em projetos há algum tempo, foi presidente do PMI do Rio, liderou todo o trabalho da ISO, né, o projeto da ISO de gestão de projetos, né, que eu participei também. Enfim, e ele é um dos caras que está ali à frente, ali, participando dessa grande fusão de mega empresa lá de Claro, NET, Embratel e tal. Então, assim, é um profissional super, super competente e grande amigo também. Então, é um prazer trabalhar com pessoas tão competentes e amigas. E ele ficou em cargo desse capítulo. E, por último, está parecendo uma maratona isso, né, gente? Por último, não mais e não menos importante, é um que eu, pessoalmente, dou muita importância, gosto muito e me fala, né, profundamente, que é o desenvolvimento pessoal do líder de projetos. Então, agora, nós não estamos estudando como interagir para fora, né? Assim, até então você está ali, né, interagindo com pessoas, como é que eu consigo falar com as pessoas, interagir, cultura, etc. e tal. Esse último capítulo assim, consciência sobre o seu autodesenvolvimento, né? Sua autoliderança, porque não adianta que liderança, pelo menos da maneira que a gente vê, não é uma coisa que você pode fingir, né? Você pode fingir várias coisas. Você pode fingir que sabe algo tecnicamente, você pode fingir que você dá conta de uma coisa, depois corre atrás, vai ler o livro lá para ver como é que faz. Você pode enganar as pessoas assim por um espaço curto de tempo, mas liderança vem de dentro, né? Vem de dentro da gente, né? Então, assim, se você não parar e não investir seu esforço, seu tempo para desenvolver sua autoliderança, vamos dizer assim, você vai morrer na praia, né? Ou seja, as transformações internas que a gente vai ter que fazer em nós para que a gente se torne um melhor líder é de dentro para fora. Então, esse capítulo é um capítulo muito difícil, que foi confiado ao Rodrigo Cacheta, que é um grande gerente de projeto, né? Ganhou prêmio e tudo pelos seus projetos na HP e tudo, mas é um cara que também é coach, também tem esse lado interno ali, quem conhece ele sabe, né, como é que ele lida. Então ele abraçou esse desafio e está encerrando o programa com esse tema que é muito importante. Então, a autoliderança, como é que você se torna A gente quer, na verdade, não fazer só líderes bons. A gente também quer bons líderes, né? Então, ou ao contrário, né? Não só bons líderes, mas bons líderes bons, né? A gente não quer criar aqui um novo Hitler, né? Que foi um grande líder, mas foi para o caminho negro da força, né? O lado negro da força, Darth Vader também. A gente quer criar Luke Skywalker, a gente quer criar, né, líderes que tenham, né, uma positividade, um desenvolvimento bacana, e isso é fundamental. Então, é isso. Eu sei que é muita coisa e acabei falando bastante, mais do que eu pensava aí, a hora ficou curta, né? Mas vamos abrir para perguntas agora, né? Porque já são 3 horas. Fazendo aqui uma pergunta também. Na verdade, eu estou fazendo um comentário. Vejo que as pequenas e médias empresas de gerenciamento de projetos têm problemas relacionados às mudanças. E aí já toca no que você falou, no aspecto de mudanças, né, que afetam diretamente e indiretamente o projeto ou a comunicação. Quando a empresa é toda familiar, né, ele toca no aspecto da empresa familiar e fechadas no ver que podem crescer. Com isso, o projeto teria sua duração de 3 anos, de 3 meses, passa a ter lá no mínimo 1 ano. Né? Então, ele fala aí de mudanças, de comunicação e do aspecto de empresa familiar nesse sentido de liderança. Eu acho que as empresas familiares elas têm um risco maior nesse sentido, porque você traz toda
a constelação familiar para dentro da empresa, né? Vamos dizer assim, um termo que está sendo muito usado aí para você aprender sobre as relações familiares, né? Não só as agora, mas do passado, os antecedentes. Mas a família, ele já é um relacionamento que pré-existia a empresa, então, assim, traz para a empresa toda aquela cultura familiar, todos aqueles conflitos familiares, todos aqueles, né? E isso, às vezes, gera uma dificuldade para as pessoas, né, que estão nessa empresa. Então, que não fazem parte dessa família. Então, é como se fossem dois núcleos, né? Tem a família e tem os outros que não são da família, né, e tal. E na medida que elas vão crescendo, elas tendem a se profissionalizar mais, trazer pessoas fora da família, começando a gerir, participar da gestão, e aí acabam indo para o conselho, etc. e tal, ainda com a cultura presente, mas menos impacto, né? Então, empresas pequenas podem não ser familiares, mas é quase como se fosse. São poucas pessoas que criaram a empresa, que desenvolveram, então é como se fosse uma pequena família também, né? Então, essa família, esse núcleo, né, de fundadores ou pessoas que estão há muito tempo na empresa, acabam também trazendo certas coisas que são mais família do que negócios, né? E não necessariamente isso é ruim, é só saber lidar com isso, né? E às vezes um é muito centralizador, controlador, e, enfim, e não tem muitos processos de governança que possam impedir uma situação difícil. Por isso que os projetos às vezes se arrastam mais do que deviam, né? O Eduardo, ele faz até uma pergunta interessante diante de tantas habilidades que você elencou, né? 11 habilidades que se convergiram aí num livro e num curso, né? E é sensacional ver tanta gente competente envolvida nisso. E aí ele faz a pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo. Você acha mesmo ser possível desenvolver estas competências no nível necessário para a gestão de projetos? Vai ser um desafio, viu? Porque, assim, certamente não vai ser suficiente. Nunca vai ser o suficiente, né? Mas a gente vai tentar um modelo bem participativo, bem dinâmico, com cases, com exercícios, também com conceitos, com interação, mas é um tipo de competência que tem que se viver, né? Tem que se passar por isso. Agora, se você começar... Mas a questão também boa é que você está sempre passando por essas situações. Então, você está sempre praticando. A nossa ideia é dar um pouco mais de informação, mais de preparo, para que quando você passe pela próxima situação, você consiga ter um insight. Entendi porque está acontecendo isso, eu acho que eu posso agir diferente, e aos pouquinhos, ir mudando talvez a forma de agir, a forma de enxergar, ter consciência do que está acontecendo, e isso é o ponto de partida para uma melhoria nesses processos, né? Essa consciência, né, de você enxergar o que está acontecendo. Então, maravilha. Vamos tentar. Pessoal, podem colocar aí as perguntas de vocês, os comentários, né? O Reginaldo, o Eduardo já participaram aqui com a gente. O Eduardo falou uma coisa interessante sobre se você pode desenvolver ou se você nasce, né? Se são características inatas. E eu me lembro bem do meu professor de liderança, de liderança, né? Teve uma disciplina dessa no meu MBA do FGV, e isso foi abordado, né? E para mim ali ficou claro que você não nasce líder, né? Você desenvolve essa competência. Agora, existem vários fatores, e tem pessoas que têm mais facilidade ou mais aptidão, ou mais uma vocação, vamos dizer assim, para aprender mais rápido. Mas não quer dizer que a pessoa que vai demorar mais para aprender não possa aprender também, né? Então, é uma questão de esforço, questão de determinação, como aquela pessoa que às vezes tem aptidão e não tem esforço e nunca vai se desenvolver bem naquilo. Então, o que acontece pela nossa variação de cada um diferente do outro, né? Você pode ter mais facilidade ou não de desenvolver, mas
A competência vem da vontade de você fazer e você botar o esforço e ter um caminho correto, mais fácil de você atingir. Pode dar a volta, e você aprender mais lá na frente, mas aprender do mesmo jeito. Você pode ir caminho mais reto, né? Um pouco mais. Então, a gente quer facilitar, na verdade, o caminho das pessoas que querem desenvolver essa competência. Não adianta que eu não consigo, que uma pessoa que não está muito interessada nisso se torne um líder. Não quero ser líder. Não é para todo mundo, ninguém disse que todo mundo tem que ser a mesma coisa, né? Mas todo mundo tem que fazer sua autoliderança, isso tem. Senão, alguém vai liderar você o resto da sua vida. E também tem gente que está tudo bem com isso. Então, O Fábio Portela, comentando aqui que saiu de uma área de PMO e virou coordenador de uma área funcional, e ele concorda com você quando fala que dentro do gerenciamento de projetos e conteúdo de gerenciamento de projetos hoje, ele tem muito mais enfoque técnico, né, e pouco enfoque comportamental, de liderança. Emendando aqui, a Márcia, de todos os pontos, teria como classificar a relevância de cada um deles na formação de um gerente de projetos, que, na verdade, Márcia, está se transformando e precisa se transformar no profissional de projetos, né, Roberto? Eu não sei se eu ousaria fazer um ranking, né, ou relevância. Eu acho que o máximo que eu consigo fazer é essa separação que eu sugeri ali, assim, das 6 básicas, o feijão com arroz, bife, batata frita, são aqueles 6 iniciais por onde a gente começa, né? Então, assim, e os outros, se você tiver, você vai se destacar, você vai conseguir ter mais facilidade, até para fazer aquelas 6 primeiras, né? Então, assim, você pode desenvolver as outras 5 de uma forma intuitiva e tal, mas se você for consciente desenvolvendo essas outras, você vai mais longe. Agora, cara, não consigo tirar nenhuma. Se você tirar uma e não fizer aquela, de alguma forma você não vai conseguir, né, assim, ter o desempenho que você precisa. Então, você pode fazer aquilo ali de forma informal, em forma, né, inconsciente ou assim, natural, mas você está fazendo. Inteligência emocional. Se você não lidar, se você não usar empatia com o outro e tal, você vai ser uma pessoa difícil de lidar, né? Se você não se colocar no lugar do outro, você não entender as emoções do outro. Agora, você já pode ter isso um pouco naturalmente, e você nem sabe que isso aí tem a ver com inteligência emocional. Então, acho que quando você estuda isso, você fica, putz, caramba, isso é por isso, e aí fica mais atento a isso, e fica mais assim, consciente desse processo, né? Então, assim, é uma coisa que você, na hora que você está fazendo a coisa, você não sabe qual área que está atuando ali, né? Você não tem como segmentar e analisar, olha só, vamos ver um trechinho e vamos dizer, olha só, aqui foi isso, foi isso, foi isso. Não, é o conjunto, naquele momento da sua atuação, tem influência de todos esses fatores em você. Então, a ideia é que você vai se desenvolvendo em todas as áreas de forma, né, simultânea, se possível, né? O Stanley, Roberto, ele comenta assim, Roberto, você falou sobre tornar-se um líder, que as pessoas conseguem desenvolver essa liderança. Enquanto a criatividade, né, pode-se dizer o mesmo, criatividade me parece algo mais peculiar do que tornar-se um líder, ou não? Dá para desenvolver criatividade? Dá. Você vai ter que ler o livro, o capítulo, ou fazer o curso, para saber em detalhes. Mas eu vou te dizer só uma coisinha, assim, para te dar essa luz, que assim, pessoas criativas que você conhece, provavelmente são pessoas que experimentaram bastante coisas, né? Ou seja, o que a gente chama de repertório. Então, assim, se você é uma pessoa multifuncional, né? Uma pessoa viajada, pessoa que já trabalhou em vários lugares, pessoa que já se expôs a várias situações, já passou por muita coisa, você tem um repertório de conhecimento, de exposições, de negócios que estão aqui com você, né? Então, à medida que você vê uma situação nova, né, o que é criatividade? É você achar uma solução que nunca, né, foi pensada antes, naquele momento, para resolver aquela situação, vamos dizer assim, né?
Então, de onde você vai puxar a sua inspiração, a sua criatividade? Vai puxar da combinação desse repertório, né? Então, assim, como é que você deve desenvolver criatividade? A princípio, alargar o seu repertório, né? Isso vai ajudar você a ser criativo cada vez mais, né? Então, assim, o músico, o poeta, que, assim, nunca sofreu de amor ou amores, né? Assim, quanto mais amores, eu acho, quanto mais amores frustrados, eu acho, ele tiver, mais ele vai ser criativo para poder escrever aquele poema ou aquele, né, ou com maior intensidade. Enfim, ele precisa de experiência, ele precisa de repertório. Então, é uma coisa que você pode buscar, você pode exercitar isso, né, e isso vai ajudar a sua criatividade. Só um insightzinho para você entender, mas criatividade, sim, pode ser desenvolvida, sim, com certeza. Deixa eu falar. A Márcia aqui fala uma coisa engraçada que eu também não senti. Agora, mas aí o Yuri respondeu embaixo também, Roberto. A Márcia coloca que até um profissional adquirir tudo isso com maestria já estaria no momento de se aposentar. Mas o Yuri concorda com ela, ó. Também acho que demora anos para ser um líder em excelência, mas estudar esse tema acho que já ajuda desde o primeiro momento a ir mitigando alguns de seus erros do seu dia a dia, né? Sua postura, forma de falar, conduzir conversas, etc. É por aí mesmo esse bate-papo entre eles? Esse papo certo aí? Eu concordo com a Márcia que realmente é uma tendência nossa viver mais tempo, né? Então, assim, aí podemos discutir outros assuntos, como assim, a longevidade do ser humano vai aumentar muito nos próximos, até por causa da tecnologia, da medicina, mas uma pessoa com 80 anos, hoje eu estava vendo um videozinho aqui que me jogaram no WhatsApp, do seu Raimundo, né? O cara lá do interior, não sei, de algum estado, mas assim, tá lá no mato. Aí tá lá um senhorzinho lá, e aí filmaram ele fazendo coisas incríveis, né? Tipo assim, pular em cima de coisas, subir num coqueiro de cabeça para baixo, com uma agilidade, uma saúde, com 81 anos, né? Então, assim, tudo bem, isso são exceções, né, atualmente, mas cada vez mais a gente vai durar mais tempo, a gente vai envelhecer com mais saúde, com mais condições, né? E aí a previdência vai aumentar para 65, 70, 75, né? A gente vai viver 100 anos, 120, só como conceito, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer, sim, talvez não para mim, na minha geração, mas meus filhos e netos acho que vão encarar já isso. Em todo caso, se imagina só, pessoas que têm mais experiência, que hoje estão se aposentando com 60 anos, tem um baita repertório, um baita conhecimento, já se desenvolveu e estão parando de trabalhar. Na hora que eles poderiam ser mais efetivos, mais criativos, mais eficazes, né? E as pessoas acham que eles estão velhos, estão aquilo e tal. Aí aposta num garoto que está começando o repertório dele, começando a fazer seus erros e aprendendo, né, às suas custas, provavelmente, da sua empresa. No entanto, acaba levando o trabalho da pessoa que está ali, que já tem uma maturidade e tal, né? Então, isso vai muito do espírito da pessoa, que aí é o último capítulo do desenvolvimento pessoal. Mas isso, assim, você pode adquirir esses conhecimentos no final da vida, no meio da vida. Assim, a nossa ideia é que você, estudando isso, esteja de novo consciente. Essa é a palavra que eu quero estressar bastante aqui, é consciência. Seja consciente de que é necessário isso, que existe como você desenvolver mais rapidamente. Você vai antecipar esse teu estado de sabedoria, né? Vamos dizer assim, você vai amadurecer mais rápido nesse sentido. Você vai ter, então, um desempenho melhor mais cedo. Então, você pode aprender pela experiência, batendo cabeça intuitivamente, como muitos fazem, e você pode não aprender e ficar velho e continuar tão ruim nessa área quanto você era novo, não aprendeu nada, ou desaprendeu, ficou pior, né? Ficou mais teimoso, mais chato, mais isso, né? Ou você pode tomar consciência de que isso é importante e ir o mais rápido possível e ir adquirindo isso o mais cedo possível. E se tornar um jovem sábio, né? Essa é a ideia. Bom, pessoal, o assunto é tão... daria para vários outros, né? Daria para uma série inteira só disso, né? Exatamente. Quem sabe? Então,
o assunto é tão bacana, envolve tanto, engaja tanto, que já estouramos o nosso tempo aqui. E é muito bacana ter visto a participação de vocês, todo mundo dando parabéns, excelente apresentação, parabéns, Roberto, legal, muito bom. Que bom que vocês gostaram. Digam aí, por favor, nos comentários aí se vocês gostaram. Coloquem rapidinho para a gente nos comentários, né, Roberto, desses 11 itens que o Roberto colocou aí para a gente, né, sobre liderança, qual que você acha que tem mais necessidade de se desenvolver, ou o que você acha mais bacana, né? Qual que você achou mais legal? Né? Coloca aí para a gente rapidinho, enquanto eu dou um último recado aqui para vocês. Essa série continua na semana que vem, na terça-feira, dia 19, né? 19 de fevereiro, às 14 horas também. E agora, sobre a última parte do Triângulo de Talentos do PMI, que vai falar sobre gestão estratégica e negócios, né? Onde a gente vai debater bastante aí sobre essa parte do Triângulo de Talentos do PMI, o lado roxinho aí do triângulo, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Também com o Roberto Pons. O Roberto citou agora há pouco, a nossa webnaula é um formato diferente desse que a gente está aqui, é uma aula mesmo, né, de sinergologia com a Nina de Paula. Vai ser no dia 25 de fevereiro, se não me engano, uma segunda-feira, direto da França, de Paris, à noite, né, às 19 horas da noite. Então, fica até um pouquinho mais tarde no trabalho, ou chega mais cedo em casa, ou assiste do telefone, se puder. De onde você estiver, não vale a pena, vale a pena assistir, para falar justamente sobre a ciência da linguagem corporal, né? O que o Roberto falou, essa frase eu acho sensacional. Você pode mentir, mas o seu corpo não mente. Isso aí é sensacional. Inclusive, para você falar para a tua equipe depois. Então, bacana. Muito obrigado aí pela participação de todos. O Yuri está falando que gosta mais da parte de inteligência emocional, comunicação. Legal, Emerson também. Bem, pessoal, é isso, né? Vocês sabem que todos os eventos do Cubo vocês podem acompanhar lá em cubodoconhecimento.com.br/agenda, né? O assinante, ele pode assistir a todos os eventos do Cubo a hora que quiser, de onde estiver, conectado lá online, de qualquer dispositivo, sempre com certificado, com PDUs. Então, vale a pena assinar o Cubo. Também pode acessar lá o site do Cubo, cubodoconhecimento.com.br, e assinar o Cubo, que vale a pena. Tem muita novidade acontecendo aí na temporada de 2019, muita coisa legal mesmo acontecendo. E é isso, tá? Roberto, muito obrigado aí mais uma vez, né? E é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Foi um prazer, gente. Obrigado.